Filhos amados do Pai, amém? Nós estamos trabalhando uma nova série nesses dias, falando sobre Sião, falando sobre a cidade celestial. Repita assim comigo: eternidade. Você sabia que a eternidade não é para depois, já começou, amém? Diga assim comigo, coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: eu recebi em Cristo a vida eterna, por isso eu posso enxergar a eternidade em Cristo. Então tudo aquilo que eu e você conseguimos enxergar em Cristo, nós podemos receber e tomar posse. Por exemplo, você consegue enxergar em Cristo que você é amado por Deus? Sim ou não? Então isso é seu, você é amado. Você consegue enxergar em Cristo que você é perdoado por Deus? Então você é perdoado. Você consegue enxergar em Cristo que você é saudável? Então o seu corpo físico é saudável, amém? Então é assim que funciona, porque o justo vive pela fé. Eu e você não vivemos por aquilo que vemos aqui na terra, mas vivemos pela fé na palavra de Deus. Vivemos pela fé em Cristo Jesus. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga assim comigo: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço. Como que nós avançamos? Nós avançamos quando esquecemos daquilo que ficou para trás. E o que ficou para trás? A nossa velha natureza. Você não é mais um pecador, você não é mais órfão, você não é mais doente, você não é mais. Eu e você agora somos filhos amados do Pai, somos herdeiros de Deus. Como que nós podemos avançar? Nós podemos avançar quando nós esquecemos da mentalidade antiga. Quando nós tiramos o nosso raciocínio daquilo que era do passado. Então no passado, eu e você raciocinávamos segundo a nossa natureza. Como que nós raciocinávamos? Nós raciocinávamos segundo o pecado. Então tudo que a gente pensava, tudo que a nossa mente pensava, ela pensava de uma forma corrompida, de uma forma distorcida. Nós olhávamos para as pessoas e nós já fazíamos uma leitura, nós fazíamos uma interpretação baseado no quê? Num raciocínio terreno, num raciocínio de pecado. Mas hoje não é mais assim, porque agora nós estamos avançando para aquilo que está diante de nós. E meus irmãos, nós aprendemos na semana passada que aquilo que está diante de nós não está falando sobre o tempo cronológico, não está falando sobre um tempo que nós podemos contar aqui, passado, 20 anos atrás, futuro, 50 anos atrás, 50 anos para frente, não está falando sobre isso, está falando sobre eternidade. A eternidade, ela está fora do tempo da humanidade, porque a eternidade, ela está no tempo celestial, no tempo do nosso Pai celestial. E tudo que Deus estabelece, Ele estabelece na eternidade. E o nosso Pai, Ele quer que nós vivamos a eternidade. Foi por isso que Ele deu Jesus para morrer e ressuscitar. Porque Jesus, Ele morreu para pagar pelo nosso pecado, pela nossa natureza, mas Ele ressuscitou para que eu e você recebêssemos a vida. Quem tem a vida eterna pode passar a viver essa vida eterna. Agora, muitos cristãos já receberam a vida eterna, mas continuam raciocinando com a mente terrena, continuam raciocinando com a mente antiga, com as coisas do passado, mas não nós, amém meus irmãos? Não nós, porque eu e você estamos em Cristo Jesus, eu e você somos uma nova criação em Cristo. Então diga assim comigo: é tempo de avançarmos para o que está diante de nós. E o que está diante de nós? Diga comigo: eternidade.
Nós avançamos quando os nossos olhos estão na eternidade. Nós avançamos quando os nossos pensamentos estão na eternidade. Nós avançamos quando a nossa mente não está vinculada com o terreno, mas está vinculada com o celestial. Então a palavra de Deus, ela está na eternidade. E eu e você podemos enxergar a eternidade através de Cristo. Em Cristo Jesus nós podemos ver coisas eternas. Em Cristo Jesus nós podemos enxergar uma cidade celestial, que é a Nova Jerusalém, a Sião. Eu e você podemos enxergar tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Eu e você hoje nós estávamos aqui adorando. Enquanto nós estávamos adorando, né, o Espírito Santo me mostrou, né, eu tive uma visão maravilhosa de muitas pessoas, muitas vidas, os remidos chegando, adorando ao Senhor, levantando as suas mãos, puros, santos, justos, adorando ao Senhor, contemplando o trono da graça de Deus, sem culpa, sem condenação, com livre acesso. Imagine milhares e milhares e milhares de santos juntamente conosco, crianças, idosos, adultos, junto com uma multidão angelical, cantando santo, santo é o Senhor, vendo o nosso Jesus. Meus irmãos, isso já começou, isso é para hoje. Então Sião faz parte de quem nós somos, da nossa identidade. Então nós avançamos quando nós esquecemos das coisas. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós não iremos mais lembrar do passado. Que tudo aquilo que ficou para trás, ficou para trás. É momento de avançarmos para aquilo que está diante de nós. Você não é mais quem você era. Você não faz mais o que você fazia. Você não raciocina mais segundo a mente que você tinha antes. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você é um remido do Senhor. Você já está na eternidade com Ele. Você tem a vida eterna. E nós prosseguimos para o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é aquilo que está no alto. O nosso alvo é Cristo Jesus. Mas Gabriel, Cristo Jesus já veio, eu já estou em Cristo. Por que Ele continua sendo meu alvo? Porque eu e você agora temos a missão e a responsabilidade de manifestarmos a eternidade aqui na terra. Tudo aquilo que eu e você fazemos reflete o céu. Tudo aquilo que eu e você falamos, tudo aquilo que eu e você fazemos com as nossas mãos, nós estamos fazendo para revelar o nosso Pai Celestial, para revelar a eternidade. Então eu quero falar para você hoje um pouquinho mais, a gente adentrar sobre Sião. Nós vimos na semana passada que existe uma cidade celestial que está sendo preparada para nós, amém? E essa cidade celestial, já não haverá mais dor, já não haverá mais lágrimas, já não haverão mais impeditivos. Nessa cidade celestial, nesse momento da eternidade, já não haverá mais injustiça, já não haverá mais violência, já não haverá mais escassez. Mas você consegue enxergar isso? Quantos conseguem enxergar isso? Então é teu hoje essa realidade. Essa realidade é hoje para nós. Ela pode ser feita hoje aqui na terra. Ela pode ser manifestada hoje aqui na terra. Então nós precisamos enxergar que todas as vezes quando a palavra nos traz um assunto, nós podemos olhar para esse assunto na palavra com os olhos de Cristo, enxergando uma revelação. E a revelação que o nosso Pai Celestial ele está nos trazendo nesses dias como igreja, é a revelação da eternidade. Então todas as vezes que nós falamos sobre Jerusalém, nós precisamos enxergar a nova Jerusalém. Todas as vezes que nós falamos sobre Sião, nós precisamos enxergar Sião celestial, a cidade celestial. Todas as vezes que nós falamos sobre esse assunto, nós precisamos entender que como igreja, como filhos, isso já faz parte da nossa herança. E se faz parte da nossa herança, nós podemos tomar posse e podemos viver. Então hoje eu gostaria de falar sobre 3 aspectos de Sião que se aplicam na sua vida. 3 aspectos da cidade celestial que você já pode tomar posse para você. Primeiro aspecto,
é que Sião, ela foi restaurada. Diga comigo, Sião restaurada. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo, a minha vida restaurada. Diga comigo, as minhas finanças restauradas. Diga comigo, meu casamento restaurado. Diga comigo, a minha família restaurada. Diga comigo, os meus negócios restaurados. Quem é que crê nisso e recebe isso? É para você. Então, se essa palavra, ela está escrita na eternidade, porque Deus, ele escreve a sua palavra na eternidade. Deus, ele não escreve a sua palavra num tempo cronos. Amém? Ele escreve a sua palavra na eternidade. Então eu e você podemos tomar posse. Então vamos lá, Isaías, o profeta Isaías, nós vamos ler 3 cartas de Isaías hoje, revelando 3 aspectos sobre Sião, que hoje nós podemos tomar posse como filhos amados, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Isaías 51 fala sobre a Sião restaurada. Versículo 1 diz assim: escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha, da qual vocês foram cortados, e para a pedreira, de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria e ações de graça e som de música. Põe a mão no seu coração e diga comigo, Sião é restaurada. Diga mais forte, Sião é restaurada. A primeira coisa que nós podemos receber dessa palavra é que eu e você fomos tirados da rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu e você estamos firmados em Cristo Jesus. E eu e você nascemos de Cristo Jesus. Eu e você tivemos um novo nascimento. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo, que declararam Jesus Cristo, que desceram as águas do batismo, todos estes receberam um novo nascimento, um nascimento espiritual. E agora eu e você nascemos de novo. Você é nascido de novo, meu irmão. E porque você é nascido de novo, você faz parte da rocha. Você faz parte da rocha. Você faz parte de Cristo. Então a primeira palavra que nós tomamos posse aqui é: vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, lembrem-se, olhem da rocha. Porque eu e você recebemos na rocha a justiça de Deus. Eu e você recebemos a plenitude do Senhor em Cristo Jesus. E Ele está dizendo aqui, olhem para Abraão. Abraão, o nosso pai, ele é considerado como o pai da fé. Por quê? Porque Abraão, ele creu na palavra. Abraão, ele enxergou o quê? A cidade celestial. Abraão, ele vagou pela terra buscando a sua pátria. Abraão, nós estudamos isso na semana passada, não dá tempo de falar, mas se você quiser você pode pegar o YouTube. E Abraão, ele vagou, ele saiu, por causa da palavra que Deus havia dado para ele. Em fé na palavra, ele teve esperança, porque ele podia enxergar a pátria celestial. Meus irmãos, eu e você também precisamos, assim como nosso pai Abraão, figuramente na fé, assim como a nossa mãe Sara, que deu à luz há muitos filhos na fé em Cristo, eu e você precisamos entender que hoje também sobre a terra, aonde nós pisarmos, ali é território do Senhor. Eu e você precisamos entender que aonde nós vamos, a direção que Deus está nos levando, a direção que Deus leva a sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua casa, os movimentos que você faz, não são mais direções de um raciocínio das coisas que ficaram para trás. Você não escolhe mais as coisas como você escolhia antes. Ah não, agora eu vou mudar de trabalho. Ah não, agora eu vou mudar de casa. Ah não, agora eu vou mudar de igreja. Ah não, agora eu vou sair, agora eu vou entrar, agora eu vou fazer, agora eu vou deixar de fazer. Nós não fazemos assim as coisas como nós fazíamos antes. Por quê? Porque agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço diante daquilo que está
me proposto. E o que me está proposto? Repita comigo: a eternidade. Então, assim como nosso pai Abraão e nossa mãe Sara, eles vagaram pela terra sabendo que havia uma palavra de Deus, sabendo que havia uma terra, sabendo que havia uma pátria celestial. Eles puderam esperar por isso. Então, o profeta Isaías, ele nos diz aqui: olha, perceba o exemplo de Abraão. Quando eu o chamei, Abraão e Sara são um exemplo para todos nós, homens e mulheres. Quando eu o chamei, o que aconteceu com ele? Diga assim comigo: chamado, abençoado, multiplicado. Vamos repetir de novo: chamado, abençoado, multiplicado. Foi isso que aconteceu com Abraão e Sara. Ele foi chamado, ele foi abençoado e ele foi multiplicado. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo: eu sou chamado, eu sou abençoado e eu sou multiplicado. Você recebe essa palavra? Você creu nessa palavra? Você recebe essa palavra? Amém? Diga assim comigo: o Senhor me chamou para estar aqui nessa terra, e Ele me abençoou para que eu possa multiplicar. Essa é uma realidade sobre a nossa vida. Meu irmão, você é chamado por Ele, você é abençoado por Ele. Não duvide, não questione. Ah não, mas olha o que aconteceu no passado. Esqueça o passado, porque Sião foi restaurada. Sião foi restaurada. Ah não, mas no passado eu vivi em idolatria, no passado eu isso, eu aquilo. Esqueça o passado. Sião foi restaurada. Amém? E no final do texto, ele diz: porque Sião, Deus, ele olha com piedade para Sião e ele restaura Sião. Então ele diz assim: os lugares desolados, ou seja, a terra abandonada, os territórios que estavam abandonados, né? Os territórios que estavam abandonados, o que acontece? Ele fará o deserto como Éden. Então, os lugares que antes na sua vida estavam desertos, os lugares que antes na sua vida você olhava, você só via podridão, tristeza, trevas, é tempo do jardim, é tempo de florescer, é tempo de transformação. Você está pronto para a transformação? Talvez você sempre disse assim: não, eu sou uma pessoa meio triste mesmo, faz parte de quem eu sou. Não, meu irmão, você não é. É tempo de alegria. É tempo de alegria. Aonde antes havia sequidão, vai começar a brotar. O que está seco na sua vida? O que estava seco na sua vida? Vai começar a brotar. No seu lugar, você pode abrir as suas duas mãos comigo e dizer: Pai Celestial, eu recebo essa palavra. Nos lugares secos, nos lugares áridos, o jardim do Senhor florescerá. Haverá júbilo, haverá alegria, haverá ações de graças e som de música. Existe um novo tempo de adoração aqui na Domo. Um novo tempo de música aqui na Domo. Isso vai acontecer na música. Aqui em Isaías ele diz: ao júbilo, alegria, ações de graças e ao som de música. Existe um som celestial. Existe um som celestial. Você pode ouvir? Você pode ouvir? Você consegue ouvir? Você consegue enxergar a nuvem? Você consegue ouvir o barulho de chuva? Você consegue ouvir o barulho das águas? Está chegando. Está chegando. Segundo ponto, nós vimos então que Sião, ela é restaurada. Declare assim comigo: Sião em avanço. Então Sião, ela é restaurada, mas Sião, ela não está parada. Sião avança. Sião avança. No livro de Isaías, capítulo 54,
No versículo 2, ele nos diz assim: alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem, as cidades arrasadas. Então nós vemos aqui que Sião, existe um ordenamento a Sião. Alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas. É tempo de avanço. É tempo de avanço. Cutuca a pessoa do seu lado e diz assim: é tempo de avançar. Olha para a pessoa que está atrás de você ou na sua frente e diga: é tempo de avançar. E meus irmãos, como que nós avançamos? Como que nós avançamos? Não ficando parados, não tendo medo. Você não enche primeiro a tenda para depois você alargar ela. Você primeiro alarga ela para que você possa enchê-la. Vamos lá, vou dar um exemplo bem prático para a gente entender aqui. Falar com as irmãs da igreja aqui. Vamos lá, as irmãs. Irmãs, você tem uma geladeira na sua casa de 200 litros. 200 litros. Uma geladeira acho que pequena, né? Certo? Pelo que eu entendo aí, um pouquinho de... 200 litros, uma geladeira pequena. Né? Você tem uma família grande. E está chegando o tempo das férias. E a sua família está vindo toda para sua casa. E você tem uma geladeira ali de 200 litros. Você vai no mercado, daí tem uma promoção de carnes. Né? Você foi lá no mercado do Taylor e da Maureen, tem uma promoção de carnes. Só para os irmãos da Domo, né? Só... Brincadeira. E daí você vai fazer o quê? Você vai encher o porta-mala, né? Você vai comprar aqueles congelados, aquelas carnes, Só que daí você chega na tua casa e você se depara com uma geladeira a conta fecha. O que é certo? Você fazer isso? Ou o certo seria você fazer, olha, precisamos de uma geladeira nova. Não, mas ainda nem veio a promoção no mercado. Os parentes ainda nem ligaram dizendo que eles vão vir. Sim, mas a gente precisa aumentar o espaço. A gente quer receber pessoas na nossa casa? Nós queremos tratar as pessoas bem aqui? Será que a gente quer receber os nossos parentes de longe para virem nas férias? Queremos. Então, amor, vamos investir numa geladeira de 460 litros? O que você acha? Vamos. E daí você faz o quê? Você alarga a tua tenda. Você aumenta o toldo da tua habitação. Você faz o quê? Você não impede o crescimento. Meu irmão, você entende que quem está impedindo o crescimento da sua vida é você mesmo? Você sabia disso? Quando você deixa de alargar a tua tenda, você está impedindo o crescimento. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa geladeira de 460 litros, ela está sendo comprada por vista ou pela fé? Eu já tenho a promoção de carnes? Eu já tenho os parentes vindo? Não, mas eu vejo eles na minha casa. Eu me vejo no mercado na promoção. Então eu compro a geladeira. Alguém está ouvindo isso? Alguém está vendo isso? Meus irmãos, não o impeça. Não o impeça quem? Não impeça Deus de agir. Às vezes a gente coloca o joelho no milho e fica lá, haja Deus, haja Deus. Às vezes a gente sobe os degraus, né? Não, eu vou fazer essa promessa para ver se Deus dá. Não, eu vou fazer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para ver se Deus responde. Mas a responsabilidade não está com Deus. Porque Ele já liberou sobre as nossas vidas. Ele já entregou Jesus.
Ele já entregou a palavra. Ele já disse que a terra é nossa por herança. E agora Ele precisa que eu e você possamos em fé avançar. Por isso que aqui em Isaías 54 Ele está dizendo, avance, alargue, aumente o espaço da tua tenda. Não impeça. Não impeça. Vamos um pouquinho mais profundo? Vamos, quem quer ser cutucado aí? Quem quer ser incomodado aí pelo Espírito Santo? Então a gente vai usar a vida dos irmãos para nos incomodar, pode ser? Vire para o seu irmão do lado, né? Dá uma cutucada nele, nela e diga assim: não impeça Deus. Não impeça Deus. Vira para outra pessoa aí e diga assim: ó, não impeça Deus. Alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda. Amém? Alarga a tua tenda. É pela fé. É pela fé. Amém, meus irmãos? E olha só o que diz no versículo 3. Quantos recebem agora? Abre sua mão aí se você quiser receber isso. Olha só. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Quando eu e você alargamos, Deus manda. Deus manda. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. O que nós como igreja estamos fazendo nesse momento? Nós estamos avançando. Poxa, durante esse ano todo, desde o início do ano, vocês têm acompanhado. Gente, já veio pastor dos Estados Unidos, já veio pastor de Curitiba, né? As palavras que Deus foi nos dando, a gente foi ministrando. Todas as palavras, existe um novo nível, existe um avanço, existe um tempo de maturidade. Só que quando isso é requerido de nós, nós não podemos impedir. Nós temos que avançar. Estende a tenda, firma bem tuas estacas. Firma bem tuas estacas. Então é tempo de avançar. É tempo de avançar. Eu sei que o Espírito Santo já está falando com alguns de vocês aqui. E quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, vocês precisam receber isso e aceitar, e vocês precisam dar o passo. Vocês precisam dar o passo. Em cada área da vida de vocês. Na sua empresa, no seu casamento, né? Aqui na própria igreja, por exemplo, eu sei que tem muitos irmãos aqui que vêm de vários lugares. Aqui nós temos irmãos da Palhoça, de Biguaçu, de Santo Amaro da Imperatriz, temos irmãos do norte da ilha, temos irmãos do sul da ilha. E a pergunta é: por que você vem de qualquer lugar? São José, por que você vem até aqui? Porque não é você que está escolhendo vir, é o Espírito Santo que trouxe você até aquele lugar. E quando você obedece à voz do Espírito Santo, você diz assim: não, é isso, eu vou. Eu recebo. O que acontece é que você está escolhendo avançar. E quando você escolhe avançar, Deus ele age. Deus ele age. Ele só vai agir se você der o passo de fé. Amém? Então, o segundo ponto é Sião em avanço. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo: eu estou avançando. Eu estou avançando. Repita assim comigo: eu não irei impedir. Eu irei estender. Amém. E o terceiro ponto que nós vemos aqui, nas cartas proféticas de Isaías. Terceiro ponto que nós vemos aqui nas cartas de Isaías com relação a Sião. Está no livro de Isaías, capítulo 60. Diga assim comigo: Sião em glória. Então Sião, ela foi restaurada. Sião, ela avança. E Sião, ela manifesta a glória. Sião tem a glória. Sião, ela manifesta a glória do próprio Deus. Então, olha só o livro de Isaías, capítulo 60, do versículo 1 ao 3. Vamos ler aqui. Ele diz assim: levanta-te, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você.
As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Amém, meus irmãos? Existe uma glória para nós. Essa glória já faz parte da nossa vida. Essa glória eterna já é para hoje. Ah não, Gabriel, mas você não viu o que está acontecendo lá fora do Brasil? Você não viu a última do presidente dos Estados Unidos? Não, mas você não viu os países que estão em guerra? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com Sião na eternidade? O que isso tem a ver? Diga assim comigo, nada. E enquanto você ficar olhando para essas coisas, né, você vai ficar olhando para as coisas do passado. Mas o que Paulo nos disse lá em Filipenses, o primeiro versículo que nós lemos hoje? Esquecendo-me das coisas que para trás, avanço para as coisas que estão adiante de mim. Diga assim comigo, a eternidade. Então aqui nós vemos que essa profecia de Isaías, ele está dizendo, levante-se. Levante-se. Hoje de manhã, tivemos que acender a luz, tivemos que tirar a coberta, tivemos que chacoalhar, né? A gente tem 4. Então tem uns ali que bem cedinho desperta. Outros que assim, ó, você tem que jogar balde de água fria para acordar, né? Senão não vai. É mais ou menos isso que Isaías está dizendo para Jerusalém, para nós, para a igreja do Senhor. O que você está fazendo deitado ainda? O que você está fazendo debaixo da coberta? Levante-se, resplandeça. Você já tem a luz para brilhar. É mais ou menos assim como se Deus ele já tivesse te entregado a lanterna, Ele já te entregou as pilhas, e Ele te deu. Só que você escolhe ficar na escuridão. Tudo que você tem que fazer é apertar o botãozinho, ligar. Eu acendo essa luz, eu me levanto e eu acendo a luz. Agora que eu acendi a luz, tem trevas? Tem trevas? Não. Vamos iluminar? Vamos iluminar? Aonde a luz de Deus está, as trevas ficam bem incomodadinhas. Quem aqui está pronto para receber resistência? Alguns irmãos iam levantar a mão e dizer, ia levantar, mas fala, quem é que está pronto para receber a bênção? Todo mundo está. Quem é que está pronto para receber a resistência? Meu irmão, a vitória já está ganha. A luz, ela é resplandecente nas trevas. Não tenha medo. Não tenha medo. A sua luz vai brilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a luz de Cristo brilha, todos aqueles que estão em trevas, eles vão querer apagar a sua luz. Ou eles vão querer a mesma luz que você tem. Só que eles precisam se submeter à luz. Se eles não quiserem a luz, eles vão resistir. Mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A glória, ela basta, sabe? A glória ela é suficiente. Ela basta. Ela basta. Então, quando a luz ela acende, a escuridão pode ficar falando, você não vai ganhar, né. É só você ficar ali paradinho com a luz ali, ó, acesa. A luz está aqui acesa. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus é suficiente. Então o que nós vemos? Nós vemos que na glória, os inimigos são totalmente derrotados. Na glória, quando a glória de Deus é manifesta, os demônios têm que sair. Repita assim comigo, libertação. É tempo de libertação. Libertação para as pessoas que estão em volta de você. O que vai começar a acontecer? Quando nós começarmos a brilhar a luz de Sião sobre Florianópolis, as pessoas que estão à nossa volta ou vão querer essa luz e vão se render a essa luz, ou elas vão resistir. De qualquer maneira, essa glória só vai aumentar. Só vai brilhar mais forte. Só vai brilhar mais forte.
em Cristo Jesus, podemos enxergar a eternidade. Então diga assim comigo: a restauração de Sião, o avanço de Sião e a glória de Sião. Põe a mão sobre a sua cabeça. Diga assim comigo: a restauração de Sião, o avanço de Sião e a glória de Sião. Eu tomo posse. É para mim, em nome de Jesus. Viver pela fé na graça de Deus é viver a eternidade. É viver a eternidade. Eu quero finalizar com esse texto, se você pudesse colocar de pé, por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Versículo 17, 21, ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Irmãos, Paulo está dizendo: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Porque Paulo estava enxergando uma coisa. Vocês se lembram que Paulo uma vez foi Saulo, certo? Perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, perseguidor de Jesus. Mas o que aconteceu com Paulo foi que ele se encontrou com uma grande luz. Ele foi encontrado pelo próprio Jesus. E quando isso aconteceu, você se lembra que ele perdeu a visão das coisas que ficaram para trás, para que agora as escamas dos olhos dele pudessem cair, para que ele pudesse olhar apenas para as coisas que estão adiante, para a eternidade. E assim como Saulo, nós também tivemos esse encontro com Jesus. E eu não sei qual é a fase da vida que você se encontra, da vida cristã, de maturidade cristã. Talvez você diga assim para mim: Gabriel, eu ainda tenho lutado com coisas do passado, eu ainda estou preso em algumas coisas, eu quero ser livre disso, eu quero ser livre daquilo. Independente de onde você se encontre hoje, eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder e autoridade para desligar e para ligar. E quando nós estamos unidos, quando nós estamos em comunhão, em concordância, Deus, Ele ordena a bênção e Ele ouve as nossas orações. Então agora nós vamos fazer um ato profético aqui, um ato espiritual, que vai mudar a sua vida, amém, meu irmão? Vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Vai mudar a minha vida. Nós vamos agora o quê? Cancelar as coisas que ficaram para trás. E nós vamos olhar para aquilo que está adiante. Então, como um gesto, se você quiser manter os seus olhos abertos, pode manter, mas coloque a mão sobre os seus olhos. Se você quiser colocar por cima, por baixo, não importa. Mas agora nós vamos orar. Nós vamos declarar sobre os nossos olhos. Quem quiser fazer isso, sinta-se muito à vontade. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu declaro que hoje eu recebo da Tua palavra. Por isso agora eu cancelo toda visão terrena, toda visão para aquilo que ficou para trás. Eu declaro que as escamas dos meus olhos caem agora, e eu declaro: olhos espirituais sejam abertos agora para enxergar a eternidade, para enxergar a palavra de Deus. Amém. Então Paulo diz: meus irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Nós precisamos começar a observar homens e mulheres de Deus,
Nós precisamos começar a olhar aqui para a igreja. Eu não sei quantos aqui já estão em um grupo familiar. Meu irmão, se você não faz parte de um grupo familiar, é imperativo que você faça parte de um grupo familiar. É necessário, é vital que você participe. Porque quando eu e você vivemos em comunidade, vivemos em igreja, quando eu e você servimos os nossos irmãos, nós estamos observando aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Nós estamos observando as palavras que já estão vivas. E muito mais do que isso, nós estamos em poder e autoridade juntos para cancelar as obras das trevas, para brilharmos a luz do Senhor sobre a terra. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, quando nós estamos observando a vida dos nossos irmãos, nós podemos olhar para Cristo, para o próprio Cristo. Sabe, meu irmão, não se isole. Não se isole. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, está chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigos da cruz de Cristo? Olha só, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o estômago. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Diga assim comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas. Amém, meus irmãos? A nossa pátria está no céu, os nossos olhos estão na eternidade. Amém? Diga comigo: eu sou restaurado, eu avanço, eu manifesto a glória de Deus. Diga comigo: eu sou chamado, eu sou abençoado, eu multiplico. Amém? Em nome de Jesus.